Olá, mulherada! Vamos continuar os nossos estudos, a nossa série de estudos, né, sobre relacionamentos baseados nas narrativas bíblicas. E hoje eu queria trazer uma história que é contada pra gente, que envolve Jesus e a cura de um paralítico. Quando a gente lê os evangelhos, são relatados pra gente várias curas realizadas por Jesus. Algumas têm uma situação que é contada brevemente, a gente só sabe que aconteceu, né? Mas tem outras que recebem mais espaço, contendo detalhes que são bem importantes e podem nos ajudar. E essa história que a gente vai ver hoje é uma dessas histórias que tem detalhes que tem muito a nos ajudar. Quando a gente fala de cura, cura também tem a ver com relacionamento. Na verdade, todos nós precisamos de curas emocionais em alguma esfera. E se nós nos permitirmos sermos curadas e trabalhados por Deus nessas áreas da nossa vida, com certeza os nossos relacionamentos vão ser muito beneficiados por isso. Bem, quando a gente olha lá então para o Evangelho de Marcos, que é onde está essa história que nós vamos trabalhar hoje, no capítulo 2, o evangelista então nos apresenta a história de um paralítico. Essa mesma história é citada sim em Mateus, no capítulo 9, e em Lucas, no capítulo 5 também. Né? Os três evangelhos aí primeiros apresentam pra gente essa história. O autor desse evangelho é João Marcos. Você se lembra onde você já escutou esse nome? Em algum outro lugar da Bíblia onde ele aparece? Se você falou Atos dos Apóstolos, você acertou. Né? João Marcos foi um grande cooperador, um homem de confiança de Pedro apóstolo. Durante o ministério de Pedro, Marcos cooperou muito com esse ministério e Marcos chegou também a acompanhar Paulo em algumas das suas viagens. Os relatos que aparecem em Atos dos Apóstolos nos apresentam Marcos auxiliando os apóstolos então nos seus ministérios. E a casa da mãe de Marcos, que era chamada Maria, foi um local onde os primeiros cristãos se reuniam em Jerusalém. E é muito provável que Marcos então tenha se convertido por meio da pregação de Pedro, o que então teria levado ele a ser essa pessoa de confiança, esse companheiro nessa missão que Pedro cumpria. O seu evangelho ele foi primeiramente direcionado aos romanos cristãos gentios. Cada evangelho tem em vista um público diferente, é por isso que eles têm algumas diferenças. Os cristãos romanos estavam sob pressão naquela época. Quando Marcos está escrevendo esse evangelho, ele entende que os romanos têm passado dificuldades, os cristãos romanos, por pressões referentes a sincretismo religioso, muitas coisas se misturando com a boa nova do evangelho, além das ameaças das autoridades romanas, que não aceitavam a questão de Jesus ser visto como alguém que tinha autoridade. Marcos, então, quando escreve esse evangelho, ele visa ajudar esses cristãos. E ele também traz algumas explicações de alguns contextos judaicos que, de repente, para os gentios seria difícil de compreender. Então, ele tem esse propósito quando ele escreve, de que os gentios pudessem compreender melhor algumas coisas que estavam sendo anunciadas para eles. No capítulo 2, então, desse evangelho, nós temos o relato de Jesus na cidade de Cafarnaum. Então, a Bíblia nos fala que Jesus foi até Cafarnaum e entra numa casa para poder pregar as boas novas. O texto nos diz que muitas pessoas estavam ali para escutar Jesus. Né? De repente começou a encher de gente aquela casa. Né? Desde curiosos até escribas, que na época eram os professores da lei. Que na verdade só estavam lá não por interesse naquilo que Jesus tinha para dizer, mas porque eles queriam um bom motivo para poder acusar Jesus, descredibilizar Jesus. Né? E eles eram loucos por essa oportunidade. Então, de vez em quando, eles estavam por lá também. E a Bíblia nos fala que tinha tanta gente que nem na porta daquela casa cabia mais gente. Não tinha como ninguém entrar mais naquela casa. Logo depois, teria chegado nessa casa 4 homens carregando um paralítico no intuito de que eles pudessem ver Jesus. E provavelmente eles chegaram depois, chegaram meio atrasados, por conta da dificuldade de carregar realmente esse paralítico pelas ruas de Cafarnaum. E ao chegarem nessa casa, o que o relato nos fala é que eles não conseguiram passar pela porta. Tinha muita gente e eles não conseguiram entrar dentro da casa. Né? Pela quantidade de pessoas que estavam ali, eles entenderam que não tinham condições nenhuma de passar pela porta e chegar até Jesus. Então eles têm uma ideia, eles sobem até o telhado daquela casa, abrem um buraco naquele telhado e passam então esse paralítico pelo telhado da casa para que ele possa chegar até Jesus.
As casas naquela época eram feitas de pedras em sua estrutura de paredes, e em cima o teto era feito de uma mistura de barro com palha. Então eles tiveram que quebrar esse teto feito dessa mistura de barro com palha para poder passar o seu amigo. E entenda que não era um buraco tão pequeno que eles tiveram que abrir. Teve, né, um bom trabalho aí nessa estratégia que eles tiveram para passar então esse paralítico para que ele pudesse ver Jesus. E Jesus, então, vendo a fé daqueles homens e vendo a fé daquele paralítico, ele fala para esse paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. A resposta de Jesus não foi bem a que todo mundo esperava, talvez, né? Logo de início, todo mundo estava esperando que Jesus curasse aquele paralítico, né? Mas a resposta de Jesus tinha um intuito. O intuito de nos mostrar, e até hoje tem esse intuito de nos mostrar, que a maior cura que nós precisamos receber é dos nossos pecados. Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados e que só Jesus pode fazer isso. Então, essa colocação de Jesus, os seus pecados estão perdoados, trouxe indignação para os escribas, porque eles não acreditavam que Jesus tinha nenhuma autoridade para poder perdoar os pecados de uma pessoa. E Jesus deixa claro que ele tem autoridade para perdoar os pecados, e não só isso, tem autoridade também para curar. E logo depois, então, ele cura aquele paralítico e da sua doença física e diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Se você teve a oportunidade de ver essa história sendo contada no flanelógrafo, é interessante porque eu lembro muito bem dessa hora onde eles abaixam a maca desse paralítico para que Jesus possa ter acesso a ele, né? E essa visão, realmente, quando a gente vê, a gente entende que é uma história muito bonita do esforço desses homens. Esse texto, ele é riquíssimo em lições. Nós temos muitas lições que nós poderíamos tirar dele, né? Há muitas pessoas envolvidas, mas eu gostaria de focar em 2 grupos dessa história, para que a gente possa se ver neles e entender com quem a gente está mais parecido ultimamente. O primeiro grupo que eu queria focar é a multidão. Um paralítico chegou para ver Jesus naquela casa, mas ele não conseguiu entrar. As pessoas que estavam ali simplesmente não deram espaço para que ele pudesse passar. As pessoas que estavam ali naquela casa não estavam sensíveis à prioridade daquele homem. Provavelmente ele estava numa situação muito pior do que muitos ali. Mas isso não foi um motivo para que eles pudessem abrir espaço e entender: vamos deixar ele passar. Todos ali estavam buscando algo para si. E na cegueira do egoísmo que eles tiveram naquele momento, todos voltados apenas para o seu próprio problema individual, eles não conseguiram ver a prioridade do outro e comparar com a sua, e entender assim: quem está precisando mais entrar nessa casa? Será que sou eu que estou andando aqui de boa, ou será o paralítico que acabou de chegar carregado por 4 homens? Nós somos a multidão muitas vezes, cegas pelo nosso problema e tão apegados aos nossos problemas que a gente não consegue facilitar ou abençoar a vida de pessoas que têm os problemas muito maiores que o nosso. E talvez você possa colocar uma lista de quais são os problemas que você tem enfrentado hoje, e eu poderia fazer uma lista dos meus, e se a gente começasse a comparar, a gente começaria a ver que tem pessoas que estão enfrentando coisas muito mais difíceis, né? E a gente às vezes está tão apegado ao nosso problema e começa a murmurar e a falar tanto do nosso problema que a gente não consegue facilitar. E muitas vezes nós poderíamos facilitar e abençoar a vida de pessoas nas suas demandas, nas suas dificuldades, mas nós não fazemos porque estamos muito voltados para o nosso umbigo, para os nossos problemas. O segundo grupo é os 4 homens que carregaram esse paralítico. Provavelmente esses homens tinham suas demandas também. Eles também deveriam ter algo para pedir para Jesus. Mas, ao contrário da multidão, eles priorizaram a necessidade desse paralítico. Eles demoraram para chegar, porque eles caminharam por ruas ruins, carregando nas costas uma maca super desajeitada com um homem em cima, né? E nós não sabemos a distância que esses homens percorreram para poder chegar nessa casa com esse paralítico. Talvez eles tivessem feito uma distância muito grande. Mas veja como isso foi custoso para esses homens, né? E a Bíblia não nos fala se eles eram amigos ou parentes, mas muitos comentaristas tratam esses 4 homens como amigos desse paralítico, e se eles não eram, começaram a ser, porque faz todo sentido pelos que eles fizeram por esse homem. Ao chegarem na casa, vendo a multidão, eles poderiam ter dito assim: bem, a gente fez o que pôde, a gente carregou essa maca até aqui, e já que a gente não pode entrar, vamos deixar ele do lado de fora, porque uma hora ou outra Jesus vai ter que sair mesmo, e ele cura quando ele passar por aqui.
né? Então eles poderiam ter entendido que tinham feito a parte deles, que eles eram homens bons e que podiam se dar por satisfeitos e de repente tentarem entrar de alguma forma ou ficarem esperando lá fora. Mas não. Veja que esse relato traz pra gente que esses homens foram muito além. Eles não conseguiram passar por aquelas pessoas na porta, mas eles não se conformaram. Eles sobem até o teto carregando esse homem. E imagina a dificuldade que eles tiveram para poder carregar uma maca. Se é difícil carregar uma maca por uma rua reta, você imagina carregar ele até o telhado de uma casa, né? E eles fazem isso. Eles levam esse homem até o teto da casa, quebram o teto, isso deve ter feito poeira, deve ter... Todo mundo começou a comentar sobre o que eles estavam fazendo. Eles não estavam nem aí porque o pessoal estava comentando, né? E de repente você vê esses homens fazendo o impensável muitas vezes para que aquele homem pudesse chegar a Jesus o quanto antes. Eles não queriam que esse homem esperasse mais. Eles entendiam que a prioridade era real, então eles queriam que Jesus visse aquele homem o quanto antes. Era uma oportunidade única, eles tinham se dado conta disso, né? E que não podia ser perdida. Aqueles homens, eles foram muito além da obrigação deles. Eles marcaram a vida desse paralítico com tamanha abnegação e fé. E por meio da ação desses homens, houve cura, não simplesmente física, mas também espiritual. Há um tipo de satisfação que a gente só consegue usufruir quando nós nos dispomos a servir quem nos rodeia, quando a gente consegue ir um pouco além daquilo que é a nossa obrigação. E por vezes a gente não aproveita, não tem esse sentimento de satisfação, porque nós nos limitamos nas nossas obrigações, né? Então a gente se limita ao que a gente tem que fazer, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como cristãos, né? E fazemos a nossa parte, apenas. E Deus nos dá muitas vezes a oportunidade de ir tão além e testemunhar grandes coisas que Ele faz e que Ele fará na vida de pessoas. E nós podemos presenciar isso e podemos fazer parte disso. Com quem que a gente anda se parecendo mais? Você. Com quem você anda se parecendo mais? Quando você olha a sua trajetória, as pessoas que já te pediram ajuda, as pessoas que estão ao seu redor, com quem que a gente parece mais? Com a multidão ou com esses 4 homens? Será que a gente está mais parecido com a multidão, que está muito focado nos nossos problemas e acha que só a gente tem problema e que alguém tem que resolver os nossos problemas e não consegue ver o problema de outras pessoas que estão passando por situações tão difíceis? Ou será que a gente tem sido esses 4 amigos que vai além da nossa obrigação e escuta quando a gente não quer escutar, que ajuda mesmo que a gente entende que não é o mais cômodo a fazer? Bem, que Deus nos ajude a ver as prioridades das outras pessoas com a mesma atenção que a gente vê as nossas, para que a gente possa ser usado por Deus na vida de outras pessoas, para que a gente não seja mesquinho, nem caia no egoísmo de achar que a gente tem que entrar primeiro, a gente tem que ser abençoado primeiro e os outros podem esperar, quando na verdade a gente pode ser fonte de bênção para outras pessoas. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.